Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo desse domingo vai ser a elegância do comportamento. No dia 24 de setembro de 1864, nascia na cidade de Albi, no sudeste da França, o filho mais velho e herdeiro do conde Alphonse Toulouse-Lautrec de Monta. Essa criança tomou como nome de batismo Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec. A criança nasceu aparentemente sadia e assim foram os primeiros anos de sua vida. Quando chegou perto da puberdade, começou a apresentar os sintomas de uma doença genética extremamente rara e que só acontece naqueles filhos de casamentos consanguíneos por várias gerações, e os pais de Henri eram primos irmãos. E outros casamentos consanguíneos já vinham se realizando, e era comum naquela época com o intuito de conservar a fortuna sempre dentro de um mesmo tronco da família. O que aconteceu é que ele teve uma infância onde ele praticou esportes, ele teve uma educação primorosa, mas quando chegou na época da puberdade, e principalmente aos 14 anos, ele já apresentava todos os sintomas dessa doença e que era uma doença degenerativa do crescimento dos ossos, e ele estava ficando como ficou depois, com um corpo de homem e os braços pequenos, mas principalmente as pernas do tamanho de pernas de menino que não o sustentavam direito. Aos 14 anos, primeiro ele quebrou o fêmur da perna esquerda e poucos meses depois, menos de um ano, ele quebrou o fêmur da perna direita, no que resultou que ele ficou manco para o resto da vida. Seu pai levou nos melhores e maiores especialistas da França, mas de nada resultou. A doença era tão rara que a partir daí ela ficou sendo chamada como doença de Toulouse-Lautrec. Desde os 14 anos, a vida de Henri se transformou numa corrida aos médicos, em dores, em sofrimento insuportável. Ele tinha, como também seu pai e seu tio, um dom especial para o desenho e a pintura. Aí seu pai resolveu, uns dizem que ele tinha 16 anos, outros dizem que ele já tinha 18, de mandá-lo para Paris para estudar desenho e pintura. Ele foi para Paris acompanhado de sua mãe e provavelmente esta escolheu um bairro rico, aristocrático, como era a família, de acordo com os costumes deles, um bairro bem sossegado e bem seguro, e aí instalou o filho. Henri começou a estudar com um professor de desenho e pintura famoso naquela época, Léon Bonnat, que detestava os impressionistas e seus traços, e detestava mais ainda os desenhos de Henri. Sua mãe deve ter o deixado nessa segurança para ela,
e voltado para perto do marido e da família. Henri, pouco tempo depois, abandonou este professor que não gostava dos seus desenhos e começou a estudar com outro, Francisco Cormon, que tinha ateliê no bairro de Montmartre. Henri, depois de frequentar algumas vezes sei lá, o estúdio de Cormon, resolveu também se mudar para o bairro de Montmartre. Naquele tempo, este bairro era um dos mais pobres e mais mal afamados de Paris, porque era sede dos salões de dança, dos cabarés, dos teatros, dos cassinos, residência de bailarinas, prostitutas, cafetões, drogados, artistas em princípio de carreira. Um bairro com os maiores perigos de contaminação pelas piores coisas. E foi lá que esse mocinho se transferiu. Provavelmente não deve ter sido com o consentimento da família. Sabe-se que aos 21 anos, ele, com a mesada que recebia e com os trabalhos que ele começou a fazer assim que chegou lá, que eram ilustrações de periódicos, cartazes para as peças de teatro ou para os espetáculos de cabaré e litografias, aquarelas e quadros, ele conseguiu montar o seu próprio estúdio aos 21 anos. E aí começou, com esta pouca idade, uma vida de homem adulto, livre e sem ninguém para guiar os seus passos. O que resultou que ele começou numa vida de intimidade com todas esse pessoal, prostitutas e bailarinas, e teve algumas até por amante. Não demorou para ele adquirir sífilis, mas continuava produzindo muito e influenciou muitos outros colegas e também foi influenciado muito pelo pintor Degas, do qual ele tinha muitos traços que pareciam. Ele também foi muito influenciado pelas gravuras coloridas japonesas, que apareciam muito em Paris naquela época. Ele continuou neste trabalho e neste afã. Também fez outra coisa admirável, né, que Degas havia começado, é que as tintas utilizadas pelos pintores naquela época tinham o defeito de, após alguns anos, elas se tornarem amareladas, o que desvalorizava demais as obras. Degas iniciou um processo de modificar essas tintas, mas Toulouse-Lautrec conseguiu torná-las melhor ainda, retirando o excesso de óleo das mesmas, de modo que a pintura ficava menos grosseira, mais lisa, mais suave, o que caracteriza muito algumas das suas obras, que davam um efeito diferente das outras pinturas. Em 1889, aconteceu a inauguração do até hoje famoso Moulin Rouge, um cabaré para o qual ele foi encarregado de fazer o cartaz da inauguração. A partir desse cartaz, que até hoje é conhecido como uma das obras dele, Henri ficou famoso da noite para o dia.
Nunca mais ele deixou de comparecer toda a noite ao cabaré, onde aparecia com um bloco de desenhos e ia pincelando uma coisa aqui, outra ali, figuras, situações, e que depois ele aproveitava para os quadros dele. Mas entre uma pincelada e outra, ele tomava um gole de absinto, ou de gin, ou de conhaque. Acabou depois até por inventar uma bebida que era metade absinto e metade conhaque. Um veneno perfeito, porque a droga daquela época, aliás, as drogas eram ópio ou absinto. O absinto era encontrado facilmente e usado por muita gente, e ele se viciou com essa bebida, e o que resultou que ele, alguns anos mais tarde, quando tinha 34 anos, ele teve um colapso e foi, hum, por sua família, ele foi colocado em um hospital onde ele ficou por muitos meses em tratamento contra o alcoolismo. Um ano depois, ele saiu do hospital, voltou a beber, voltou a pintar umas telas cada vez mais sombrias e quando tinha 36 anos, no dia 9 de setembro de 1901, com 36 anos, ele veio a falecer de um derrame nos braços da sua mãe. Nessa altura, ele já estava recolhido a um dos castelos da família, Malromé, quer dizer, o castelo Malromé, perto de Bordeaux. É triste saber que uma vida tão jovem foi ceifada e que ele viveu ah, tão, tão amargurado, mas que assim mesmo conduziu ter uma produção de uma das maiores produções por uma pessoa tão jovem. Ele conseguiu pintar mais de 1000 quadros a óleo, sendo que 737 estão catalogadas. Conseguiu pintar mais de 5.000 desenhos e gravuras, que não sei quantas estão catalogadas, mas 275 aquarelas. E fora as litografias, que eu também não consegui registrar quantas ele havia feito. Mas, por certo, foram muitas, porque ele conseguiu, foi o responsável pelas litografias, que são pinturas sobre pedra, e os cartazes serem considerados como obras de arte depois que ele as introduziu. E constava também que ele tivesse escrito um livro com o nome Educação em Ferrugem sem Uso. E por isso que eu incluí aí no título, A Elegância do Comportamento. Mas está na hora de vocês me perguntarem, mas aonde que está a elegância do comportamento numa vida tão triste que a gente fica com piedade e compaixão por ver um moço de 36 anos acabar a sua vida tendo tantas coisas a seu favor. Mas isso nós vamos ver na continuação desse papo de domingo, porque existe uma coincidência, embora coincidências não existam, que aconteceu
na escolha desse tema. Então, até já. Tchau. Alô, estou de volta. A coincidência é que justamente essa biografia ilustra perfeitamente o papo do domingo passado. Vocês lembram uma xícara de café em que haviam as bolas de golfe que encheram o vidro e que representavam as coisas mais importantes das nossas vidas? E as bolas de gude, que eram aquelas que a gente se esforçava por ter sem necessidade, porque elas não nos levam ao céu e que são até bem perigosas. Reparem bem, eram 9 bolas de golfe e que representavam o quê? A presença de Deus e o respeito às suas leis nas nossas vidas. O arrimo de uma família. Saúde, amigos, amor, conhecimento, trabalho, paz e gratidão. Essas eram as principais bolas, sendo que as de gude estavam representadas com aquelas de perigo, de poder, riqueza e fama. Pois bem, o nosso amigo Toulouse-Lautrec, que levou uma vida tranquila, protegida e farta até os 16 anos, ele, depois disso, ele não teve, ele teve apenas 2 daquelas bolas de golfe, que foi conhecimento e trabalho. Reparem, ele não tinha nada com Deus, nunca se soube que ele tivesse sido criado dentro dos preceitos de Deus, né? E ele morou a maior parte da sua vida bem embaixo de uma das igrejas mais famosas e mais bonitas de Paris, que é a igreja de Montmartre. E, que se saiba, ele nunca recorreu a ela. A família só o preservou enquanto ele estava lá perto. Depois ele ficou mais ou menos abandonado à sua sorte. Saúde, ele teve durante muito poucos anos. Depois foram só dores e só saúde, e só falta de saúde, quer dizer, doenças, né? E ele ainda piorou, arranjando mais algumas. Amor, ele nunca teve amor. Ele comprava relações, mas não se compra amor. Amigos, deve ter tido muitos falsos amigos, amigos da sua fama, da sua fortuna, mas não alguém que o conduzisse para linha reta, que fosse amigo mesmo, né? Mas ele tinha conhecimento e trabalho, que ele trabalhou foi muito. Mas e paz? Ele não teve nunca paz. E gratidão? Ele nem soube ser gratidão, porque eram tantas as dores, tantas infelicidades, que não adiantou nada. O que ele teve? Ele teve fama, ele teve dinheiro, mas o que adiantaram essas 2 coisas na vida dele? Praticamente nada, porque ele foi realmente um um jovem homem digno de piedade e compaixão. Bom, a outra coisa que eu falei era no tal livro que eu pedi a uma amiga que funciona muito bem com computador, para ela me conseguir esse livro, né, Educação em Ferrugem Sem Uso, da autoria de Toulouse-Lautrec, porque eu tinha recebido lá há muitos anos, eu acho que em 2009,
um e-mail de uma amiga que falava sobre esse livro e alguns trechos. E foi por isso que eu escolhi, porque os trechos eram muito lindos. Mas eu não lembrava, né, quando dei o título, não lembrava tudo que dizia. Quando fui pesquisar sobre esse e-mail, né, eu vi que estava muito contestada a autoria dele. Aliás, negada, porque apresentam-se algumas frases que absolutamente não poderiam ser da autoria dele. As outras até que poderiam ser, porque a ele não faltava nem conhecimento, nem educação e nem sentimento. Porque uma das críticas, aliás, uma das observações dos críticos de arte feitas sobre o seu trabalho é que ele conseguia colocar na expressão do rosto das pessoas o que ia na alma delas. Só quem tem muito sentimento. E só quem sofre muito, principalmente ele deve ter sofrido muito bullying durante toda a sua vida, por causa do seu aspecto, ele nunca conseguiu desenvolver mais de 1,52 m de altura. Então ele era grotesco. E deve ter sofrido muito, muito por causa disso e também porque a família o queria afastado, porque o pai não queria que ele se transformasse em pintor, e ele se transformou, e o pai, digamos de passagem, tinha vergonha, né, do aspecto dele. Então, o porquê isso não pode ser de autoria dele? Imagine que tem 3 frases que uma fala em frentista. Frentista? Mas como? Eu não havia veículo, só cavalo. Será que pode ser frentista para cavalo? Botar feno e água para eles? Né? Impossível. A outra falava de fotógrafos, mas esse fotógrafo tipo paparazzi, que estão sempre correndo atrás de novidades. As máquinas de fotografia daquele tempo eram monstruosas, não, e a pessoa tinha que ficar paradinha, paradinha, senão a fotografia não saía direito. E terceiro, uma fala em telefone. Será que Grambel já era nascido nessa época? No final do século XIX. Então, não é possível acreditar que este livro seja. Aliás, o livro nem existe. Que essa amiga procurou na internet, procurou em tudo que era lugar, nas livrarias, na estante virtual, e ninguém sabe quem publicou, em que ano publicou e que livro é esse. Logo, ele não existe. Mas eu não quis deixar de, de dizer aqui algumas frases, porque a verdade é que muitas poderiam ser mesmo ter sido escritas por ele, porque o que não faltava em Toulouse-Lautrec era conhecimento, educação e sentimento. Portanto, ele bem poderia ser autor das seguintes frases: são muito elegantes as pessoas que elogiam mais do que criticam. Também são elegantes as pessoas que falam menos do que escutam. E que, quando falam, não falam sobre fofocas ou pequenas maldades que se multiplicam no boca a boca. É muito elegante presentear os amigos com flores. Também é muito elegante ajudar as outras pessoas, mas de modo que elas nunca fiquem sabendo por quem foram ajudadas. É muito elegante ser pontual, não deixar os outros esperando.
também elegante presentear as pessoas fora de ocasiões festivas. Outra coisa que é elegante é olhar as pessoas nos olhos quando nós falamos com elas ou quando estamos a escutando. São coisas que são elegantes. Agora, eu vou dizer uma muito elegante, não é de minha autoria, antes, pelo contrário, até poderia ser dito por Jesus, se naquele tempo alguém quisesse falar em elegância. É que a pessoa mais elegante que existe é aquela que é educada e delicada todas, todas as horas da sua vida com as outras pessoas, tanto quanto ela gostaria que as pessoas fossem com ela. Eu espero, meus amigos, que vocês tenham muito material para reflexão em tudo que foi dito na coincidência e nessa outra observação sobre esse livro. Que vocês possam passar a semana conversando e comentando essas coisas para que elas calhem fundo nos nossos comportamentos. Um beijo em cada um de vocês e que fiquemos todos na paz de Deus até a próxima semana. Tchau!